Várias culturas ao redor do mundo têm superstições estranhas envolvendo o mês de agosto. Infelizmente só nós temos aquela riminha clichê. Bem-vindos, amigos, este é o primeiro programa do seu novo canal Admirável Mundo Livro, um canal de leituras, de escritores, um canal de entrevistas, de resenhas. O nosso conteúdo vai se alternar entre resenhas pontuais de determinados livros, lançamentos, coisas mais antigas, clássicos, e algumas histórias de bastidores da criação literária, alguns micro-ensaios sobre determinados aspectos curiosos do universo da leitura. Várias culturas consideram o mês de agosto um mês especialmente amaldiçoado ou, no mínimo, cercado de muito má sorte. Essa é uma crença que não é apenas brasileira. Para os chineses, por exemplo, existe o mês fantasma, que normalmente ocorre na segunda quinzena de agosto, no qual se desconsidera, muitas vezes, a abertura de empreendimentos, casamentos ou coisas do gênero. Na Argentina, o pesquisador folclórico Rafael Rijenas comenta que há uma superstição de que não se deveria lavar o cabelo durante o mês de agosto porque isso traria má sorte. Cara, não sei como é que isso pode ser praticado. A raiz dessa superstição assenta suas origens no folclore. De acordo com o folclorista brasileiro Luiz da Câmara Cascudo, um estudioso clássico a respeito do assunto, as culturas latinas herdaram dos europeus uma certa tradição relativa ao dia de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto, segundo a qual o demônio, na maioria das vezes preso ou vigiado por uma guarnição de anjos, nesse dia em particular é solto e tem caminho livre ao redor do mundo. Boa parte dessa sensação de que agosto é um mês de azar constante, tem eco na história política do Brasil ao longo do século XX, principalmente. Talvez um dos eventos políticos de maior ressonância ao longo do século no Brasil tenha sido justamente este dia 24 de agosto, em que Getúlio Vargas cometeu suicídio em 1954. Mas outros acontecimentos históricos ajudaram a consolidar agosto como um período de azar na imaginação popular. A renúncia de Jânio Quadros em 1961, a morte de Carmen Miranda em 1955, a morte de Juscelino Kubitschek em 1976 e a explosão da base de Alcântara em 2003. O suicídio de Getúlio, no entanto, e dando fim a uma crise política que já se arrastava por praticamente um mês inteiro, é um dos eventos mais marcantes e associados a essa má fama do mês. É também por isso um dos eventos mais abordados pela nossa literatura. Nós vamos lembrar aqui um pouquinho de alguns livros de ficção que toparam esse desafio de tentar entendê-lo de alguma forma. Por que os de não ficção? Porque aí o escopo é muito grande e também porque eu encontrei, durante o tempo que eu fazia essa pesquisa aqui para ver se essa pauta já havia sido desenvolvida em algum outro lugar, eu encontrei essa matéria do Nexo Jornal que já cobre basicamente tudo que eu tinha para dizer a esse respeito. Ela vai também nos comentários ali. Vamos então falar da ficção de agosto. O livro mais conhecido a abordar o suicídio de Vargas e a instabilidade que se desenrolou no mês de agosto de 1954 é o romance Agosto de Rubem Fonseca, uma vigorosa reconstituição ficcional de todos os problemas políticos, os escândalos públicos que ocorreram entre 5 de agosto de 1954, data em que Carlos Lacerda sofreu o atentado da Rua Toneleiros, e 24 de agosto de 1954, data em que Getúlio se suicida e, por meio da sua carta, desarma a bomba política que vinha se desenrolando para forçá-lo a sair do governo. Para muitos, inclusive para este seu youtuber de meia-idade, Agosto é o melhor romance publicado por Rubem Fonseca. Para alguns, inclusive, ele é o melhor livro, e embora ele não tenha aquela agressividade virulenta e urgente dos primeiros contos, ele é, na verdade, um amálgama muito bem realizado entre Fonseca como um autor policial e Fonseca como um romancista das mazelas do Brasil. O livro documenta, de forma muito precisa, a evolução da crise política depois do atentado, tanto a instauração de várias instâncias de inquéritos, a descoberta de que elementos ligados ao presidente estão talvez envolvidos e a confirmação de que Gregório Fortunato, o seu guarda-costas e assessor pessoal, de fato ordenou e contratou os homens responsáveis pelo atentado. Tudo isso é entremeado com uma segunda história fictícia, na qual o comissário Matos, um personagem criado por Fonseca, investiga o assassinato de um
rico industrial numa suíte de hotel. Um assassinato cometido durante uma relação homossexual com um homem que a narrativa brinca pode vir a ter sido Gregório Fortunato. Claro, esse é um mistério que o livro desenrola ao longo dos seus 2/3, metade, digamos assim, e logo ele deixa esse mistério para trás. Matos é o tipo de protagonista que Rubem Fonseca já havia criado antes, dado que é muito flagrante as semelhanças entre o seu caráter e o de um outro policial criado por Fonseca para o livro A Coleira do Cão, de 1965, e que voltaria em O Caso Morel, de 1973, o comissário Vilela, delegado Vilela nesse caso. Assim como Vilela, Matos de Agosto é um policial incorruptível, é um homem que não recebe suborno, é alguém com uma sensibilidade literária e poética rara entre seus pares, que detesta a aplicação da violência como método de investigação policial. Ou seja, claramente é um sujeito deslocado no meio do ambiente policial cheio de violência, brutalidade e corrupção no qual ele transita. Matos somatiza toda essa inadequação em uma úlcera que o faz sentir dores excruciantes ao longo do livro todo. O que é interessante é que Agosto é um livro, é até hoje considerado uma das presenças inescapáveis quando se fala da crise política de agosto em 1954, e é um livro no qual Getúlio aparece pouquíssimo. Tido como uma esfinge durante a maior parte de sua vida, Getúlio de fato desafiou muitos dos seus, não só biógrafos, mas das pessoas que resolveram encarar o desafio de colocá-lo na ficção. Rubem Fonseca se livra um pouco dessa roubada, colocando Getúlio como aquele personagem à distância e que é uma esfinge ele próprio. Ele é visto normalmente pelos olhos de outras pessoas, gente que circula no palácio, o próprio Gregório, até mesmo a Alzira, a filha dele, tem, digamos, mais presença psicológica no romance, inclusive relembra de casos anteriores a esse momento que o livro está documentando, principalmente ali na Revolução de 30, tem uma cena em que ela vê o pai e o contraste entre aquele Getúlio alquebrado por conta da crise e o homem que ela se lembra de ter visto fardado durante a Revolução de 30 é o núcleo dessa cena, uma cena muito interessante, inclusive. Getúlio, como essa figura política algo ambígua e nem sempre muito clara, também aparece em A República das Abelhas, um livro no qual o escritor Rodrigo Lacerda reconstitui em um romance ficcional a vida do seu avô na vida real mesmo, Carlos Lacerda, o grande adversário político de Getúlio. O livro não apenas aborda Lacerda e em várias passagens, na maioria inclusive, é narrado em primeira pessoa pelo próprio Lacerda, como também reconstitui a biografia de duas gerações anteriores de Lacerdas que tiveram também papel preponderante na política do Brasil. Lacerda é mostrado de uma forma muito menos incendiária do que ele foi na vida real. O escritor, inclusive, já deixa claro na abertura do livro que o modelo é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, e Lacerda está refletindo do além sobre tudo que viveu ao longo da vida, e talvez isso explique o porquê ele é uma figura bem mais cândida do que o orador inflamado que ele foi em vida. Getúlio, obviamente, como o grande adversário de Lacerda, está presente aqui e ali na maior parte do livro. As consequências da morte de Getúlio e da comoção provocada por seu funeral, por exemplo, ocupam algumas das melhores cenas do romance. Há, inclusive, a descrição de como Lacerda precisou fugir da tribuna de imprensa pelos fundos, num pátio que dava para um outro prédio, justamente porque partidários de Getúlio estavam indo em direção ao jornal, que era de propriedade de Lacerda, com o intuito de matá-lo, massacrá-lo, linchá-lo, empastelar a redação de qualquer modo. É interessante notar que, num primeiro momento, Getúlio aparece de um modo mais distante também, como alguém que fez parte da biografia de Maurício Lacerda, o pai de Carlos Lacerda, um dos homens retratados nesse livro. À medida em que a obra vai se dedicando mais a Lacerda, Getúlio vai ganhando mais espaço, e ainda assim, muito de se vê em relação a Getúlio é o impacto de sua presença. Não há grandes investimentos psicológicos em tentar decifrar esse fim de Getúlio, mesmo vindos do seu grande adversário em vida, Carlos Lacerda. É um casamento pouco sofisticado entre a ficção
e a narração histórica, porque muitos fatos são listados como se fossem apresentados numa cartilha, e aí logo depois volta-se para um mergulho um pouco mais aprofundado na psique do próprio Lacerda. Então, como realização, ele está muito longe de ser um Agosto, embora seja um bom livro. Ele, inclusive, é menos conciso do que o Agosto. O Agosto já era um livro longo para os padrões do Rubem Fonseca, e o República das Abelhas deve ter umas 500, 600 páginas, é muito maior. O próprio Érico Veríssimo, que fez do terceiro volume de O Tempo e o Vento uma espécie de biografia disfarçada de Getúlio, não trata do Getúlio ele mesmo com muita profundidade. Também é uma figura um tanto na sombra, um tanto nos bastidores. Nós acompanhamos Rodrigo Terra Cambará conhecendo Getúlio ao longo de boa parte da sua trajetória política, e muitas vezes a trajetória de Getúlio, de alguma forma, espelha a trajetória de Rodrigo Terra Cambará. E, ao mesmo tempo, Rodrigo Terra Cambará é apresentado como muitos outros aliados políticos de Getúlio ao longo da vida. Há momentos de rompimento, há momentos de retorno. De qualquer modo, é uma figura que, fascinante ele próprio, é fascinado por Getúlio, por sua habilidade política, pela forma como ele conduziu a política do Brasil, mesmo tendo aí que fechar os olhos para momentos de arbitrariedade ditatoriais, como a implantação do Estado Novo, por exemplo. Um livro que não recusa o desafio de pensar Getúlio com a cabeça do próprio Getúlio é a biografia romanceada Getúlio, escrita por Juremir Machado da Silva. É uma obra narrada em terceira pessoa, mas é uma terceira pessoa muito próxima do protagonista e que não se furta de nos explicar e compartilhar conosco coisas que ele está pensando com relação a fatos que já são de amplo domínio histórico. Há também uma segunda linha narrativa, na qual um casal idoso, nos nossos dias, rememoram o que aconteceu ao longo da trajetória de Getúlio, principalmente durante a crise política de 1954. É um livro que mistura muito o romanesco com o intelectualizado, tanto que esta linha do casal que discute, que depois nós vamos inclusive saber quais são as relações deles com essa história toda que está sendo narrada no passado, eles discutem inclusive a própria bibliografia mais conhecida a respeito de Getúlio. Eles falam dos livros de Hélio Silva, falam inclusive do próprio romance Agosto, que nós acabamos de mencionar. A narrativa se estrutura com as primeiras cenas na última reunião ministerial de Getúlio com o seu staff, no momento ali em que já se avolumam as pressões para que ele renuncie ou, de alguma forma, resista, provocando aí talvez uma guerra civil. E daí a narrativa vai para frente, para trás, rememora a Revolução de 30, a formação política de Getúlio, as inúmeras brigas e reconciliações com seus aliados políticos, e inclusive muitos deles amigos pessoais que romperam com o ditador em boa parte da sua trajetória, depois voltaram. É um livro bastante interessante na maneira como constrói romanescamente e essa personagem que muitos consideram um enigma, alguém que não se conseguiria saber muito o que está pensando. Ele transforma Getúlio numa espécie de homem mais taciturno, extremamente melancólico. A melancolia de Getúlio é muito bem expressa durante essa narrativa. São boas opções para de alguma forma debelar a péssima impressão provocada pelo mês de agosto, um período que Caio Fernando Abreu, em uma das crônicas do seu Pequenas Epifanias, definiu como um mês especialmente propenso a feiuras. Se eu não estou citando errado, porque estou citando de memória. Propenso à feiura, propenso à desgraça ou o mês do desgosto, ainda assim, parte dos acontecimentos que deram má fama a esse mês tão malfadado foram transformados em uma boa literatura que pode, de algum modo, amenizar as desgraças desse agosto que para nós tem sido também tão pesado neste ano de 2020. Vamos nos salvar pelos livros. Gente, esse foi o primeiro episódio do nosso admirável Mundo Livro. Dê o seu like, ajude a compartilhar o nosso conteúdo. Precisamos da sua ajuda para fazer o canal crescer e de algum modo continuar produzindo esses vídeos que eu quero que sejam uma grande diversão para mim e uma grande diversão para vocês. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.